Enquanto você está em pé, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus. Já que nós estamos estudando Mateus na nossa revista de escola dominical, começamos hoje, primeira aula. Você é convidado, domingo que vem eu vou ministrar. E eu vou ministrar Mateus 3 e 4. Daí a gente já tinha preparado mensagens, uma linha de raciocínio para a série Fake News. Mas aí quando eu estudei Mateus 3 e 4, eu falei, pronto, eu já tinha alguma coisa que eu já havia ministrado aqui, Deus adicionou algumas coisas mais, e hoje eu vou ministrar a metade, o início daquilo que eu vou terminar na Escola Bíblica Dominical, domingo que vem, às 9 horas da manhã. Tenta vir para os dois, Deus vai falar muito ao seu coração. Eu fiz uma pesquisa na internet, perguntando e colocando algumas frases. Porque fake news, que é uma notícia falsa, é uma mentira que se assemelha muito com a verdade. Não é mentira descarada. Aqui a gente não está falando de mentira, a gente está falando que algo que é tão próximo da verdade, que você muda uma palavra, muda uma vírgula, muda o contexto, ela muda totalmente o significado e aplicação daquilo. Essas são as fake news. Elas acontecem geralmente por duas razões. Primeiro, é uma mentira, uma falácia, falado por alguém que tem muito credibilidade. Então a credibilidade da pessoa que fala é transferida para a mensagem que ele emite, mesmo sendo errado. Mas você fala, quem foi que falou? Ah, foi fulano? Deve ser verdade. Por quê? Porque às vezes a credibilidade é transportada. A outra grande maneira de existir uma fake news é quando muita gente repete por muito tempo. Não tem? As pessoas falam isso. Diga uma mentira várias vezes, repetidas vezes pela maioria das pessoas e se torna uma verdade. Os ditados populares estão aí para comprovar isso. Baixa só um pouquinho meu retorno, pouca coisa, obrigado. Por exemplo, a voz do povo é a voz de... É a voz de... Será mesmo? Eu perguntei isso, verdade ou fake? Tinha gente, não, pastor, é verdade, está até na Bíblia. Falei assim, ó, para você, escola dominical, domingo, 9 horas da manhã. Está no livro de Acrescentares. Eu botei... Tem um outro ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. E a gente fala isso, tem gente que fala isso de púlpito. Claro que é natural, a gente fala, é natural. Mas está na Bíblia isso? Onde é que está escrito isso, meu Deus? Eu quero entender. Então nós vamos pegar algumas falácias que às vezes desvirtuam coisas muito importantes da Bíblia para a gente não cair em erro. O povo falta e perece por falta de... O povo morre e perece por falta de conhecimento. Então nós vamos trazer, mas eu quero hoje dar uma base, tá bom? Para você, sobre tudo isso que nós vamos estudar. Mateus capítulo 4, versículo 1 até o 11, me acompanhe nessa leitura. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Volta para o versículo 2. Eu elejo esse versículo, o versículo mais óbvio da Bíblia. Depois de jejuar 40 dias, teve fome. Eu com 4 horas de pregação, eu já estou morrendo de fome. Imagina Jesus com 40 dias. Depois de jejuar, deixar de comer por 40 dias, teve fome. Versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és do Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Só vira comigo também em Romanos, capítulo 1, versículo 25, que eu quero aplicar tudo isso que nós lemos a essa passagem. Romanos, capítulo 1, versículo
25 diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome seu assento, por favor. Esse último versículo demonstra e prova para mim e para você que fake news já era um assunto da Bíblia. Porque fake news é isso que ele está falando aqui, ó. Pois trocaram a verdade de Deus em mentira, honrando e servindo mais a criatura do que ao Criador. Você sabe que mentira é algo interessante. Eu minto. Não sou um mentiroso, mas ocasionalmente eu minto. Faço mentiras bobas e pequenas, pensando que eu estou fazendo certo. Não me olhe com cara de julgamento não, tá? Porque eu sei que você mente também. Deus me revelou agora aqui, direto do trono. Por exemplo, eu minto muito para os meus filhos. Eu não sei se chega a ser uma mentira, mas às vezes eu estou muito cansado e eles querem alguma coisa de mim. Aí eu escuto o passo deles. Eu já sei, eu já tenho a diferença tranquila de quem dá cada passo. Eu sei qual é o passo do Andrezinho, eu sei qual é o passo da Bela e principalmente eu sei qual é o passo do Romeu. O Romeu estremece aquela casa inteira. Não é à toa que o apelido dele é Patrãozinho, é ele que comanda a bagunça lá em casa. Mas quando ele está vindo e eu estou assim, às vezes no quarto cansado, o que eu faço? Eu penso assim: eles vão me chamar para brincar, eles vão me chamar para mostrar alguma coisa, eles vão me chamar para perguntar alguma coisa. Aí eu finjo que eu estou dormindo. Se você riu é porque você já fez isso. E lá vem ele. Ou então eu escuto a Nayane gritando: meu Deus, eu não aguento mais. Eu escuto ela subindo a escada assim, eu me finjo de morto, para ela pensar que eu estou dormindo. Eu sei que tu está ouvindo. E eu sei que tu te finge também, tá? E tu fingiu hoje. Tu pensa que eu não sei? Hoje isso aconteceu lá em casa. Tem algum mal nisso? Não, eu não estou dizendo que você tem que fingir, mas eu estou mostrando para você como é que começa uma raizinha. Às vezes, a gente consegue sanar a mesma situação sem precisar passar pelas mentiras brandas, as mentiras pequenas. Por exemplo, quando eu quero ter um momento a sós com a minha esposa, isso é normal em todo casamento, eu tranco a porta do meu quarto. Aí meu filho fica batendo. Aí ele bate, ele pode: papai, mamãe, papai, mamãe, papai. Aí eu abro a porta, ele entra e fala assim: papai, por que você trancou a porta? O que eu respondo para ele? Falo: meu filho, é porque tem ladrões perigosos aqui no condomínio. Você percebe que às vezes a gente mente porque nós dizemos para nós mesmos: é porque não tinha outra saída? Ou tinha? Ou eu podia falar assim: não é da tua conta, menino. A gente começa a fazer coisas que a gente fala: é porque não tinha outra saída. Eu fiz porque se eu dissesse a verdade é pesada demais para esta pessoa acreditar. E aí a gente vai montando, e normalmente eu não quero trazer um julgo religioso. Não estou falando que você vai queimar no mármore do inferno, até porque eu acho que nem tem mármore lá. Mas o que eu estou falando é que a gente tem que ter muito cuidado. Porque uma coisa vai levando a outra, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco, a nossa vida se torna uma mentira dentro de uma premissa que nós falamos: eu menti porque se eu falasse a verdade nua e crua, a verdade na cara, as pessoas não teriam capacidade de receber e de entender. Eu lembro de várias situações que eu tive que mentir até para mim, para eu me manter são. E a gente faz isso às vezes. Só que existe um perigo muito grande da gente entrar dentro desse buraco de mentira e não conseguir sair mais. Quando a Bela teve o primeiro episódio dela de convulsão, todo mundo ficou desesperado lá em casa. A minha sogra está aqui, que bom. Ela participou, acho que do segundo episódio, não é verdade? Nesse segundo, a Nayane estava batendo no primeiro andar, batendo: me ajuda com a minha filha. A minha sogra estava andando de joelho assim: se eu ia agora, e a Bela lá. Aí eu peguei ela: gente, fica calmo. E por dentro eu estava destruído. Tinha um turbilhão, mas eu tive que, vamos dizer assim, me enganar para eu poder suportar a situação que estava se deparando dentro da minha vida. E muitas vezes a gente mente para nós mentimos para nós mesmos, só que a gente não consegue sair. E eu quero mostrar para vocês, porque a gente tende a falar que a verdade ela dói mais do que uma mentira. E às vezes é correto isso que a gente está falando.
problema é quando a gente se acostuma. O problema é quando se torna uma atitude, um comportamento nosso. Então nós acabamos acreditando em uma mentira mais do que uma verdade. E eu quero construir isso com vocês. Eu estou começando só ensinando. Eu quero tentar ensinar hoje, mas eu sei que Deus vai mandar eu pregar hoje aqui para algumas pessoas. A ilustração que nós lemos então em Mateus, a partir do capítulo 4, versículo 1, ele mostra um inimigo que quer sabotar as nossas vidas. Não com uma mentira. Satanás, quando ele vai tentar Jesus no deserto, você pode ler, ele não conta mentira nenhuma. Ele não fala nada de errado. E ele tenta debater uma verdade. E aí é o que eu falo que mora o problema. O problema não é uma mentira descarada, é uma verdade transpassada de mentira. Ele chega com Jesus e ele quer debater Bíblia com Jesus. Satanás conhece de Bíblia, tá? Não é que nem a novela Vamp, que você mostra um alho, você mostra um crucifixo e ele derrete. Isso não acontece com Satanás, não. Satanás conhece de Bíblia também. Tanto que ele vai tentar Jesus, ele não conta uma mentira, ele usa a própria Bíblia. O grande problema é que Satanás é burro de querer debater a palavra com a própria palavra. No início era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Então a própria Bíblia estava naquele deserto, e o diabo queria usar Jesus com Jesus, queria debater a Bíblia com a Bíblia, queria debater a revelação com a revelação, a palavra com a palavra. Jesus não apenas conhece bem da palavra, Jesus é a palavra. Ele é a palavra de Deus. Então Mateus 4 está ligado em Romanos 1:25, por quê, pastor? Jesus, ele é conduzido ao deserto pelo Espírito. E esse é um conceito estranho para muito crente triunfalista. Eles não conseguem entender um conceito onde eu não sou levado no deserto pelos meus erros, eu não sou conduzido ao deserto pelos meus pecados, eu não sou conduzido e trazido ao deserto por Satanás. O texto fala que o Espírito conduziu Jesus até o deserto para Jesus ser tentado por Satanás. É um teste. Se falaram para você que Deus nunca te levaria por caminhos tortuosos, se falaram para você que você nunca passaria por lugares de dificuldade, mentiram. Se falaram que a vida com Jesus é tranquila, não tem resistência, não tem oponentes, mentiram para você. Se em algum momento disseram para você que é só você abrir a boca, fazer uma confissão de fé e não tentar viver aquilo, mas use a sua boca. Eu creio na profecia, mas a profecia, ela tem que vir junto com atitude e com comportamento. Não adianta apenas eu abrir a minha boca, confessionar alguma fé que vai mudar a minha situação. Você precisa viver em cima da palavra que você declarou. Se dizem isso, só abre a tua boca e diz: eu estou curado. Continua andando na chuva para você ver se essa gripe vai ou não vai passar. É como mudança de atitude. Se falaram que é só abrir a boca e dizer uma coisa, mentiram para você. Jesus, escute isso, antes de iniciar o seu ministério, vai passar 40 dias em jejum, conduzido pelo Espírito Santo. E nós vimos o que foi descrito aqui. Jejuou, teve fome. E quando chega no versículo 3, a gente se depara com Satanás, com o tentador, que diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se tornarem em pães. Quantas vezes eu e você não somos tentados nessa mesma área da vida? Eu não sei se você percebe o timing, o tempo que isso acontece. Jesus, ele vai até o Jordão, onde ele vê João Batista, ele é batizado nas águas. Quando ele emerge das águas, se abre o céu, vem um pombo simbolizando o Espírito Santo, e a voz do próprio Deus fala: esse é o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. Então, Jesus, ele escuta a verdade da boca de Deus. Ele escuta uma afirmação da sua identidade da boca do seu Pai. Ele ouve a verdade da boca de quem importa. Se você tem a verdade de Deus, você não precisa gastar tempo provando para ninguém. Você não precisa ficar postando na internet provando para ninguém aquilo que Deus disse para você. Não é assim que funciona a matemática. Você não precisa ficar querendo: vou te provar o meu valor, vou te provar o meu ministério, vou te provar o meu talento. Não precisa. Se Deus disse a palavra de Deus, já é o bastante.
Olha, o diabo ataca Jesus, e isso aqui você tem que entender. O diabo não ataca Jesus na área da fome. Não, porque ele viu que Jesus estava vulnerável com fome e falou, transforma a pedra em pão. Não. O ataque não vem no predicado e na pergunta, transforme pedra em pão. Vem no que ele pergunta antes. Ele fala assim, ó, se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Ele não ataca a fome de Jesus. Ele ataca a identidade de Jesus. Porque Jesus acabou de sair do mar e ele ouviu do próprio Pai, esse é o meu filho. Qual a primeira coisa que Satanás faz? Tu é o Filho de Deus mesmo? E olha como Satanás, isso aqui é demais. Ele está contando uma mentira? Não. Ele está lançando uma pergunta. Ele está lançando um questionamento. Só que é tão capcioso, por quê? Porque ele amarra a resposta, a execução dessa pergunta com algo que desvirtuaria a identidade de Jesus. Porque ele fala assim, ó, se tu é mesmo Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Todo dia nós somos tentados a proteger, a provar a nossa identidade em Deus por algo que a gente pode fazer com o braço. E é isso que Satanás está tentando colocar. Não sei se você está entendendo. Se dá me ajuda, pode dar glória a Deus e aleluia. Entende isso? Ele está falando assim, ó, tu é mesmo Filho de Deus, então prova para mim. Porque se tu conseguir transformar pedra em pão, aí eu vou entender. Só que você não entende isso. Deus já falou que você é o Filho. O que você precisa provar para alguém? Você não precisa transformar pedra em pão para poder debater, para poder mostrar para o diabo aquilo que Deus já disse ao teu respeito. Porque se você fizer isso, você vai falar, tá vendo só? Eu provei para você que eu sou Filho de Deus, eu transformo. Aí você vai começar a pensar, eu consigo falar para os outros quem eu sou pelo que eu faço. Você não é filho de Deus pelo seu exemplo. Você não é filho de Deus pelo seu braço. Você não é filho de Deus pelo aquilo que você consegue fazer com o seu intelecto. Não confie no seu desempenho. Você é filho de Deus não pelo que você faz. Você é filho de Deus pelo que Ele fez. Não tem nada, gente, não tem nada a ver com aquilo que eu posso demonstrar para alguém. Porque o dia que eu entender que os outros vão me reconhecer como filho de Deus pelo que eu consigo fazer, eu já caí na armadilha de Satanás. Eu já caí na fake news. Você está entendendo como Satanás é ardiloso? São nas pequenas coisas que ele vai apresentando. Ah, tu é mesmo, hein? Tu é bom mesmo, hein? Tu transforma pedra em pão. Quero ver fazer isso aqui agora. Quero ver fazer aqui agora. Daqui a pouco você não vai estar cheio de Deus, você vai estar cheio de si. Eu vou falar de novo, e vocês conhecem esse exemplo, eu já falei disso aqui. Está no livro do grande pregador Jimmy Swaggart, um dos maiores pregadores que já teve nesse mundo. Ele falou que a queda dele, ele teve quedas morais e outras coisas, graças a Deus, Deus o restaurou. Ele tem um lindo ministério em Louisiana, maravilhoso, canta lindamente. Mas ele colocou que quando ele veio para a América do Sul, pela primeira vez, fazer uma cruzada, porque ele só tinha programa de rádio aqui. Inclusive o meu pai, ele ouvia todos os sábados de manhã, para poder ouvir aquilo que não tinha nada na época, quando meu pai era jovem, na rádio de pregação do Evangelho. Ele chega na Argentina, está todo parado o trânsito. Ele sai a pé junto com o pessoal da organização. Quando ele está no anel, indo ao redor do estádio, ele vê aquelas aberturas de túnel no estádio, ele está indo para trás para entrar no púlpito. Que ele olha na abertura do túnel, ele vê que existe uma multidão do outro lado. Aí ele fala assim no coração dele: Senhor, tu precisa de mim para pregar o teu evangelho. É isso que Satanás quer fazer aqui. Satanás quer falar o seguinte: olha, realmente você é filho de Deus pelo que você consegue fazer. Você é filho de Deus porque você é bom. Então, o diabo sempre vai te atacar, sempre vai lançar uma fake news, falando assim, ó, você tem que provar quem você é pelo que você consegue fazer. Só que a graça e a misericórdia de Deus não funcionam assim. Ele fala assim: é pelo que eu já fiz por você que você pode ser chamado de meu filho. É pelo que eu já fiz na cruz do Calvário que você pode vir ser coberto com meu sangue. É pelo que eu já realizei por você que você pode fazer parte e morar comigo no céu. Não tem nada que você consiga fazer ou deixar de fazer que te torne menos ou mais filho de Deus. Se ele falou, tu é o meu filho, acabou, gente. Não tente provar para ninguém que Deus te abençoou. Eu lembro na pandemia, quando estava voltando, uns vídeos que jogavam para mim, que eu achava tão ridículo, de líderes e de pastores, querendo provar que o ministério deles era mais abençoado e mais próspero do que o dos outros. E ele pegava assim, claro que tudo, ele tinha uma igreja dele, olha aqui, ó, aí tá difícil, né, tá no lockdown, né, só que aqui não, e uma igreja lotada, ele tá vendo, tá lotado, beijinho no ombro para vocês.
Aí eu falei, rapaz, esse cara é bom mesmo. Só falta Deus aí na igreja, porque ele é bom. O Espírito dele lotou a igreja. Eu não estou aqui por causa do meu talento e do meu desempenho. Eu estou aqui por causa da misericórdia do Senhor. Não se deixe enganar. Gente, nós somos pecadores. O nosso destino era o inferno. Foi pelo que Jesus fez por mim e por você que a gente pode estar aqui hoje louvando e adorando a Ele. Não tem nada a ver com o nosso desempenho. Quando a gente acha que tem a ver com aquilo que a gente pode fazer, a gente já caiu no embaraço, na banana, nas cascas de banana, na fake news que o diabo, por isso ele sempre vai atacar aquilo que Deus quer te afirmar. Deus falou para Jesus, tu é o meu filho. A primeira pergunta de Satanás é, se tu é o filho de Deus? Quer descobrir onde Deus quer te usar? Você quer descobrir qual é o seu ministério? Pastor, eu não sei qual é o meu propósito. A minha pergunta é, onde é que o diabo te ataca? Porque onde o diabo quer te atacar é onde Deus quer te afirmar. Foi isso que aconteceu com Jesus, foi isso que aconteceu com Paulo. Eu já usei tanto esse exemplo aqui. Paulo, ele entra num naufrágio, vai para a ilha de Malta, ele acende uma fogueira, pula uma cobra na mão dele, ele sacode a cobra volta. 2 versículos depois, Públio, o prefeito do local, o homem mais importante, fala, o meu pai está terrivelmente enfermo. Paulo vai para a casa de Públio e a mão que a cobra pulou e mordeu é a mão que ele impõe na cabeça do pai de Públio e ele é curado na hora. O diabo sempre vai te atacar onde Deus quer te usar. Onde ele está te atacando? Mulher, a tua fertilidade, Deus vai usar os teus filhos. Homem, a tua santidade, Deus vai usar o teu corpo. As finanças, Deus vai usar o teu dinheiro. Ministério, Deus vai usar o dom que ele colocou. O diabo sempre vai te atacar onde Deus está querendo te usar. E ele ataca a tua identidade também. Ele lança fake news, assim como ele fez com Jesus. Versículo 3, e chegando-se ao tentador, disse-lhe, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Nós somos tentados a provar para pessoas quem nós somos em Deus pela nossa capacidade de realizar alguma coisa. Não entre nisso. Não entre nesse jogo. Não caia no erro. E eu repito porque eu postei isso hoje. Não caia no erro de transformar pedra em pão para provar para o diabo aquilo que Deus já disse ao teu respeito. Tu não precisa proteger Deus, não. Deus não está, o diabo está me contradizendo. Deus não está nem aí, não. Para de querer defender a Deus. Deus se defende, Ele é grandinho, Ele pode todas as coisas. Não caia neste erro. Por quê? Porque ao fazer isso, você estará trocando uma verdade por uma mentira. Você está entendendo o que eu estou falando? É sutil. Como assim, pastor? Se você querer provar a sua identidade em Deus, você já errou. Se Deus já disse, está escrito e selado. E ninguém pode dizer o contrário. Aleluias. Então, nós mentimos para tentar provar para os outros algo que Deus disse ao nosso respeito. O que Deus diz sobre nós não está atrelado a nós, está atrelado a eles. Se a gente acha que a gente é uma boa igreja, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com a misericórdia de Deus. Uma boa família não tem nada, porque eu sou um super pai, não. É Deus na tua vida, é a misericórdia de Deus na tua vida. A gente não faz, gente, para. Claro que a gente tenta ser pessoas melhores, mas quem seríamos nós sem a misericórdia e sem a graça do Deus Altíssimo que nos fez? Então, ele lança uma fake news, ele lança uma pergunta que é aparentemente correta. Jesus é o Filho de Deus, Jesus pode transformar a pedra em pão, mas aí como é que Jesus responde? Não, beleza, mas também está escrito, Satanás, aleluia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora olha o perigo, porque nós pensamos que a didática é assim. O inimigo vem com um tridente, com um rabo, com um chifre, ele é vermelho, ele tem cara de mal, e ele lança uma mentira descarada. E aí quando ele lança uma mentira, você lança uma verdade. Então quando você apresenta a verdade, é tipo um vampiro, você bota um alho, você coloca uma cruz, e ele sai correndo quando nós apresentamos uma verdade. Mas você sabia, nós somos crentes demais, íntimos demais, conhecedores demais da Bíblia, para sermos enganados com uma mentira descarada.
Ninguém é enganado por uma mentira descarada. O inimigo vê Jesus vulnerável e vai a Jesus não com uma mentira. Ele apresenta uma verdade. Tu é o filho de Deus? Tu tem poder, não tem? Transforma a pedra em pão. Tem alguma mentira nisso? Está entendendo? É impossível para Jesus fazer isso? Não. Muitas vezes o diabo não vai te atacar com uma mentira descarada. Ele vai te atacar com uma verdade fora de contexto, sutil. Jesus disse, ali diz aqui, ó, versículo 6, eu estou acompanhando aqui na didática. Se tu és o filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E está aqui a comprovação daquilo que eu disse. O diabo não está atacando Jesus com uma mentira. O diabo está atacando Jesus com uma frase, com um versículo bíblico. O que o diabo fez aqui foi citar Salmo 91, versículo 11 e 12. Manda, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens. E aí a pergunta que você tem que ter em mente agora é: a minha vida não é necessariamente decidida entre mentiras e verdades, mas eu tenho que fazer uma decisão de postura e de ação na minha vida entre duas verdades. Eita Deus! Porque existe verdade que o diabo lança e esfrega na sua cara, mas para toda verdade que o diabo esfrega, Deus fala, mas também está escrito, porque existe uma verdade maior, uma verdade melhor. Não é uma verdade fake, é uma verdade verdadeira, da boca daquele que é a própria verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E a pergunta que eu vou fazer para você é: quando o diabo lança em você uma fake verdade, você vai recorrer à verdade da palavra, ou você vai se abraçar na verdade da realidade? Você sabia disso? Você está preso entre duas verdades. Você é um sanduíche entre a verdade da realidade e a verdade da promessa. Porque você olha para cá, a minha realidade hoje está falando uma coisa, mas a promessa diz outra. A minha pergunta é: qual é que você vai abraçar e tomar como verdade? A promessa que Deus te deu, mas pastor, nada do que eu estou vendo parece com o que Deus me prometeu. E daí, qual verdade você vai abraçar na sua vida? A verdade da dificuldade atual ou da prosperidade futura? Da esterilidade atual ou da frutificação futura? Qual é a verdade que você vai abraçar? Qual é a verdade? Você vai pegar uma verdade fake e vai tomar para si? Meu Deus, eu sinto a presença de Deus nessa palavra. Eu sinto a presença de Deus nessa palavra. O diabo vai esfregar e jogar na tua cara: tu é um falido. Aí tu vai abrir o aplicativo do banco, aí tu vai ver, tá vermelho. Eu estou no cheque especial. E amanhã é dia de pagar boleto, não é? Tá chegando dia 5. Eu estou suando só de pensar nisso. Aí você vê os dados. Eu não sou bom em linguagem jurídica. Por favor, os doutores na lei aqui, os advogados, os juízes me entendem. Mas você olha para as evidências da sua vida e você já dá um veredito prematuro. Bem, ele falou que eu sou um falido. Eu vou na minha conta, está em vermelho, e eu estou devendo, e ainda o meu nome está no Serasa. Realmente, ele está certo. Mas também está escrito que o teu pai é o dono do ouro e da prata. Mas também está escrito que um justo nunca vai mendigar o pão. Mas também está escrito que tudo é possível, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou tentando pregar? É que a realidade da vida vai te lançar uma fake news, uma verdade fake. Onde é que você busca bússola e direcionamento para a sua vida? É da palavra da sua realidade ou da palavra da sua revelação? Aquilo que Deus entregou na sua vida. Porque, gente, a fé está aqui. Onde é que eu deposito a minha confiança? Todo dia. Não pense em você não. Mas de vez em quando tem um enviado do diabo que manda mensagem. Provavelmente nesse culto ele vai mandar uma mensagem. Tem uns que são escolhidos do diabo. Toda vez eu mesmo. Aí ele fala assim: tu está falando de milagre e a tua filha não fala? Que pastorzinho, hein? O quê? Ai, amor. Eu engulo. Fala assim: vai ver um pastorzinho
Tu vai ver o campo do pastorzinho, ele vai sair do tesouro dele. Porque se eu olhar a realidade, é mentira? Mas também está escrito que ela nasceu assim para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida dela. Senhor, quem pecou? Não aconteceu com aquele menino? Quem foi que pecou? Foi o pai? Foi a mãe? Qual é o erro dele? Não! Ele nasceu assim para que a minha glória seja manifestada na vida dele, meu irmão. Toda vez que o diabo esfregar na sua cara uma mentira ou até uma verdade, porque às vezes as verdades doem muito mais do que uma mentira. Se lança uma mentira, tu fala assim, ó, isso aí é mentira, isso não vale nada. E quando jogam uma verdade, lembre-se que Deus sempre tem uma verdade melhor para a sua vida. Ele sempre tem uma verdade maior para a sua vida. Ele sempre tem a verdade verdadeira. Eu sei que é difícil em tempos como esse, mas existem verdades e existem verdades verdadeiras. E a gente está no meio delas. Liberta, Senhor. Liberta, Senhor. Deus está mandando falar para alguém agora. Te ancora na minha palavra. Não te ancora na realidade que você está vivendo. Esse diagnóstico aí não é a última palavra vem de Deus. Não, esse processo da justiça, o veredito não vem do desembargador, do juiz. Deus, Ele que dá a última assinatura, a última palavra acerca do que você está vivendo, não vem da realidade do diagnóstico, dos exames. A palavra vem de Deus. E Ele está apresentando aqui para você, para falar qual é a verdade que você vai abraçar hoje. Aleluia. Coloca para mim 2 Coríntios capítulo 4 na tela. O apóstolo Paulo entendia isso muito bem. E eu vou comprovar aqui também, através daquilo que ele escreve. Olha o que ele diz. Está pequeno, mas olha o que ele diz. Em tudo nós somos atribulados. É verdade ou mentira? Porém não somos angustiados. Você está entendendo? Para cada verdade tem uma verdade maior. Em tudo somos perplexos, mas não somos desanimados. Em tudo nós somos perseguidos, mas não somos desamparados. Em tudo nós somos abatidos, mas não somos destruídos. Nós vivemos aqui, entre o perseguido e não somos desamparados. E a pergunta que Deus faz para você é: para qual lado, em qual verdade você vai se ancorar? Se é na verdade daquilo que jogam na sua cara ou daquilo que a minha palavra diz ao teu respeito? Qual é a verdade? É só você abraçar. Porque eu tenho uma verdade para você. Não é uma verdade mentirosa, não é uma verdade fake. Deus tem uma verdade maior. E essa é a pergunta: qual delas me define? Qual é a verdade? Qual é a verdade que você vai deixar definir a sua vida? Pode subir aqui os músicos. Quando nós definimos a nossa verdade pela realidade, a gente fica no deserto. Moisés é o líder do povo que sai do Egito. Ele manda 12 espias. Os espias, quando entram na terra prometida, Deus falou assim, eu já dei a terra. Isso é fantástico. Ele não diz, eu vou dar. Ele não diz, eu vou ajudar vocês a conquistar. Ele falou, eu já dei. Está aqui a escritura. Está no nome de vocês. Vai lá e toma posse. Aí os espias entram. Aí eles veem, rapaz, mas os caras são grandes aqui, hein? Mas aqui só tem gigante, né? Então eles voltam. E eles falam assim, Moisés, não dá para entrar na terra. 10 contra 2. 10 contra 2. Por quê? Porque lá só tem gigante. E aos olhos deles, nós somos como se fossem gafanhotos. Olha onde é que entra. A Bíblia não fala que os gigantes chamavam eles de gafanhotos, não. Falou assim, aos olhos deles, nós parecíamos, foi uma constatação deles. Porque eles olharam para a realidade. Não dá não, eles são maiores. Aí Deus falou, mas eu já dei um veredito. Eu já dei a decisão. Eu já assinei a transferência de escritura.
Não precisa nem pagar ITBI, é só você se mudar, meu filho. É só você entrar. O grande problema é que eles não abraçaram a palavra e a verdade pronunciada pela boca de Deus. Eles abraçaram a da realidade. E essa é a nossa luta do dia a dia, não é? Não é mentira. Estão mentindo. Não, a nossa luta do dia a dia é a gente encarar a realidade e comparar com a promessa. É a gente olhar para a vida e comparar com a revelação de Deus para a nossa vida. A gente fala, não estou lá, eu acho que não dá. E Deus me trouxe aqui para iniciar essa série de mensagens. Se você acha que a sua vida está acabada, você precisa de um novo escritor. Deus está falando assim, me dá a caneta da tua vida, deixa eu escrever, lê o que eu escrevo ao teu respeito, mergulha na minha palavra, medita na minha palavra, de dia e de noite, para você não se desviar dos meus caminhos. O grande problema é que a gente para de meditar na palavra, de olhar para Deus daquilo que Ele já falou ao nosso respeito, e a gente olha as situações ao nosso redor. Tem gente aqui que chegou essa noite esmagado pelas verdades da vida, pressionado. Você não consegue nem respirar de tanta coisa que estão apontando e jogando para cima de você. Deus manda eu te dizer que a verdade dele é maior. Deus manda te dizer que a verdade que Ele tem para você é melhor. Se você tem uma palavra de Deus na sua vida, eu vou pedir que você se levante e você se lembre daquilo que Deus falou para você. Não ande sendo guiado pelo que outros dizem. Ande sendo guiado pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Ele te oferece o ensinamento da Bíblia. E se você ainda não tem o Espírito Santo, não tem um problema não. Hoje você recebe Ele, hoje você é batizado e vai acontecer